Tivemos um pequeno problema técnico, mas voltando aqui, vamos agilizando. Pergunta número 5, tá falando o seguinte: quais são as 12 tribos de Israel? A resposta não precisa nem abrir, pai, tá lá, a maioria do pessoal achou em Números capítulo 1. Porque é interessante que é diferente as 12 tribos dos 12 filhos. Vamos lá, ouvir o áudio da irmã Isabela, que ela vai falar, a Bela Saad, que ela vai falar sobre isso. Áudio do grupo 5. Quais são as 12 tribos de Israel? As 12 tribos são Ruben, Simeão, Judá, Issacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser, Gade e Naphtali, como está escrito em Números 1, de 1 a 15. É isso aí, pai. Explica rapidinho, pai, a diferença das tribos com os filhos de Jacó. Os descendentes de Jacó formaram 12 tribos, e aí está incluído José e Levi. Aí o que aconteceu? Levi não é contado por conta que ele é sacerdote, e a herança de Levi é o Senhor. Então ele não é dividido, ele não é caracterizado como uma região. Não teve território. Não teve território. Então ele não é considerado. E José também, ele saiu desse, se você olhar nas tribos, nas divisões que existem, José não aparece região, território de José. Existe dos dois filhos. Os dois filhos dele, que é Efraim e Manassés. Os dois filhos de José. De José. Aí você fala assim, mas então são 10 irmãos e dois filhos. É que na verdade, se você bem lembrar lá de Gênesis, quando Jacó estava morrendo, ele falou, não, agora esses filhos são meus. Então eles são considerados como filhos de Jacó, e aí são inseridos nessa malha aí dos 12. Ficaram de fora. Não é que ficaram de fora. Não aparece o nome José, tribo de José, nessa divisão dos territórios, e não aparece Levi, porque Levi estava espalhado. A herança do Senhor não era um território, mas era o Senhor. Só interessante, não vamos entrar nesse mérito, em Apocalipse dá uma outra alteração nessas tribos. Né? Lembrando isso, lá no Apocalipse, ali é curioso, eu já tentei saber, falei até com James, e ficou uma coisa, não tem jeito de dizer com clareza aquilo que a Bíblia não diz com clareza. Mas lá, no final, as 12 tribos estão de fora, volta José e volta Levi, e fica de fora Efraim e Dan. Estranho. Mas vamos para cima, é só para fazer que existem outras alterações. A pergunta número 6, qual foi o primeiro rei de Israel? 13:21, por favor, pai. Depois pediram um rei, Deus lhe deu Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim, por 40 anos. Eu já disse isso, não isso não, quem foi, não tinha falado. Pergunta, o áudio é da Bruna. Então, Oi, Dani. A pergunta do grupo 6 é: qual foi o primeiro rei de Israel? A gente encontrou a resposta no capítulo 13, versículo 21, e a resposta é Saul. Legal. Tá certinho? Rei. Tá certo. Que a outra pergunta foi da que tribo que ele era, agora de quem era efetivamente ele. É Saul, um cara que foi um picareta. O cara começou bem até e se perdeu. Inclusive, fica a dica, livro dos Reis tem sido muito legal. E a gente tem surpreendido com os bons exemplos e com os maus exemplos. E Davi o Saul é um mau exemplo. Pergunta número 7. A gente está já na reta final. 7 vai ter a seguinte pergunta: qual é o batismo que João Batista pregava? Está em Atos 13:24. Antes da vinda de Jesus, João pregou a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Vamos ver o que o irmão respondeu. Salve, Dani. Graça e paz. Então, ao grupo 7, como pergunta, qual é o batismo que João Batista pregava? E a resposta está em Atos 13:24. João pregava o batismo do arrependimento. Certo, pai? Certo. Batismo de arrependimento. Ele precursava o Senhor. Então, também na nossa vida, antes de a gente encontrar o Senhor, tem que ter o arrependimento antes. Senão, não existe encontro. Não tem jeito. Arrependimento é a base para perdão de pecados. Essa é a história. Sem arrependimento não há perdão. Não tem jeito, não tem como. E sempre lembrando que arrependimento não é lamentar
o que fiz, mas aquele que sou é uma essência mais profunda. Eu já tenho dito repetidas vezes, quando estou lendo a palavra, muitas vezes eu me pego e vejo assim, eu sou um judeu, eu sou um cara, eu sou um asno, eu sou um cara, pelo amor de Deus. É o que o apóstolo Paulo sentia também, por isso que ele fala, eu sou o pior dos pecadores, Pelo é isso que a amor gente de tem que Deus, ter mesmo. essa é a miséria. 8. Qual é o salmo que Paulo se referiu afirmando que Jesus é o Filho de Deus? Está em Atos 13:33. Como também está escrito no Salmo 2, só para uma coisa interessante, a numeração dos salmos foi, alguém pode imaginar que seja uma coisa agora, depois de Jesus, antes, Jesus menciona assim, ó, como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, hoje te gerei. Essa numeração já havia até antes de Jesus ter sido sacrificado. A Rose 1 vai trazer a resposta para nós. Bom dia, Daniel. Estou mandando aqui a resposta, tá? Do 8. Qual salmo que Paulo se refere que Jesus Cristo é o Filho de Deus? O Salmo 2:7, que fala: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho e hoje eu te gerei. E o Salmo 89 também faz um complemento que fala que 89:27. Faloei por isso meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Ok? Maravilha. Muito bom. Tá certo, pai? Tá certo, graças a Deus. Maravilha. O salmo preciso seria o Salmo 2, e aí no versículo 7, mas também pelo estudo das irmãs vieram também outros aí que acrescentou, porque a Bíblia é coalhada de menção e referência a Jesus. Se alguma curiosidade, esses dois salmos, 88 e 89, foram escritos por pessoas da época de Salomão. E eles eram pessoas assim da clã, pós-Davi. Isso nos anos em torno de 990 anos. Caramba, mestre, datas. Pergunta número 9. Você saberia dizer qual é o salmo que afirma que o corpo de Jesus não entrou em corrupção? Salmo seria o Salmo 16:10. Não precisa nem abrir, vamos ver só o que o irmão respondeu, que nesse caso seria o Lucas. O grande Lucas está se surpreendendo positivamente, está indo muito bem. Vamos lá, Bom dia, mestre. Vou mandar a resposta aqui do grupo 9. A pergunta é: você saberia dizer qual é o salmo que afirma que o corpo de Jesus não entrou em corrupção? O salmo que afirma isso é o Salmo 16, e o versículo desse salmo que afirma isso é o versículo 10. Isso é colocado em Atos, capítulo 13, versículo 35. Valeu. Maravilha, tá certo, pai? Certíssimo, rapaz. É um salmo messiânico, Salmo 16, falando de Jesus, como tem outros, como também se falou do 2, também tem o 22, também dizendo assim, messiânico, e outros. Mas essa história, se o Espírito de Cristo, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vós, esse mesmo Espírito que habitava em Jesus, ele vai ressuscitar você no seu corpo mortal. É pouco isso. Mas é importante frisar que Jesus não sofreu nenhuma decomposição. Ele não viu corrupção. Então, mais um milagre em relação a Jesus, porque o corpo humano, logo que morre, já começa a feder. Poucos minutos, poucas horas depois. E Jesus, por 3 dias, ele ficou intacto, porque era promessa e aconteceu. Sem mau cheiro. Acordou perfeito. A corrupção, a deterioração é que leva o mau cheiro. Ele não deteriorou nem mau cheiro. Última pergunta, derradeira, fala quantas Antioquias existem? E aí a gente viu, tem 2 passagens que vão falar, Atos 11:19, que vai falar de uma Antioquia, e depois Atos 13:14. Atos 11:19 diz o que, pastor? Ora, os que foram dispersos pela perseguição desencadeada pela morte de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não pregando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, primeira ministério aos judeus. Primeira Antioquia da Síria, e a segunda estaria lá em Atos 13:14. Atos 13:14 diz assim: eles saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, entrando na sinagoga no dia de sábado, assantaram-se. Maravilhoso, então, essas 2 Antioquias que a gente vê aqui. Vamos ouvir o áudio do Renan. Ah, não tem áudio do Renan. Renan acabou não mandando áudio. O Renan não mandou. Ele acabou tendo muitos contratempos essa semana. Foi até inclusive para São Paulo ontem, mas acabou não mandando. Eu desobriguei-o. Mas o que importa, alguns irmãos estudaram essa questão, foi muito legal. E falaram que existiam diversas Antioquias. Isso mesmo. Muitas espalhadas aí, porque era uma homenagem ao pai de um dos imperadores lá. E aí, mas o que importa no contexto bíblico são essas 2, a Antioquia da Síria e a Antioquia da Pisídia. É isso mesmo? Que está no Senado.
cenário, no palco bíblico. Maravilha. Né? Aí você vê tudo isso. Queridos, foi um prazer. Deus abençoe a todos. De volta. Deus abençoe. Guarda o que tem para que ninguém te tire. Em nome de Jesus. Beijo, querido.